Após enfrentar diversas criaturas, guerreiros lendários e até a fúrias dos deuses, Hércules pensou ter experimentado todos os tipos de provações. Mas nada o prepararia para o próximo desafio, tão misterioso quanto inalcançável. Euristeu, agora tomado por uma obsessão quase doentia em testar os limites do herói, na esperança dele falhar, declarou: "Traga-me as maçãs douradas do Jardim das Hespérides, frutos sagrados que concedem vida eterna." Diziam que as maçãs haviam sido dadas por Gaia a Hera como presente de casamento e estavam guardadas num pomar oculto nos confins do mundo, um lugar cuja localização ninguém conhecia ao certo. Sem saber por onde começar, Hércules ouviu rumores de que Prometeu, o titã condenado, conhecia segredos sobre o jardim. Assim, partiu rumo ao Cáucaso, onde Prometeu sofria sua eterna punição. Ao vê-lo acorrentado, com a águia devorando-lhe o fígado, Hércules matou a ave e quebrou suas correntes. Grato pela libertação, Prometeu lhe revelou: "Se alguém conhece os caminhos do mundo, é Nereu, o velho do mar, ou Atlas, pai das próprias Hespérides." Hércules então navegou pelo Mediterrâneo em busca de Nereu, que se recusava a cooperar, mudando de forma incessantemente para escapar. Só quando foi dominado é que o deus marinho revelou a verdade. O jardim ficava nos limites do mundo e apenas com a ajuda de Atlas seria possível cumprir a tarefa. Guiado por essa revelação, Hércules seguiu sua jornada. Ao atravessar o norte da África, encontrou o gigante Anteu, filho de Gaia. Anteu desafiava todos os viajantes que encontrava para combates mortais. Ele parecia invencível, pois sempre que tocava a terra, recebia forças de sua mãe. Hércules, percebendo o segredo, ergueu o gigante no ar e o esmagou, impedindo-o de tocar o solo. Exausto após a luta, o herói descansava quando foi capturado por Buzíris, o cruel rei do Egito, que sacrificava estrangeiros em honra aos deuses. Preso ao altar, o herói rompeu as amarras no último instante e matou o tirano, livrando-se de mais um obstáculo em sua missão. Por fim, Hércules alcançou os limites do mundo e encontrou Atlas, o titã colossal condenado a sustentar o céu pela eternidade. Hércules lhe propôs um acordo: "Suportarei o peso do céu por um tempo, e te darei descanso ao lado de suas filhas, se me trouxer algumas das maçãs douradas que elas guardam." O titã aceitou. Hércules subiu ao topo de uma montanha, tomou sobre os ombros a abóbada celeste e quase sucumbiu ao fardo. Enquanto isso, Atlas foi até o jardim, contornou Ládon, o dragão de 100 cabeças, que guardava o pomar, e reencontrou suas filhas. Ao retornar, trouxe os frutos reluzentes, mas anunciou desleal: "Não retomarei meu fardo. Levarei eu mesmo as maçãs a Euristeu. Você ficará aqui para sempre." Hércules, porém, não se deixou enganar. Fingiu concordar, mas pediu: "Apenas segure o céu por um instante, para que eu possa ajeitar uma almofada nos meus ombros." Atlas caiu no truque. Quando retomou o peso do firmamento, o herói recuperou sua liberdade e partiu, levando as maçãs. De volta a Micenas, entregou os frutos a Euristeu. Mas, por serem propriedade divina, a deusa Atena interveio e os devolveu ao Jardim das Hespérides, onde permaneceriam intocáveis. Assim terminou o penúltimo trabalho de Hércules, no qual, além de força e coragem, foi a sua astúcia que o livrou de um fardo eterno. Mas o destino ainda lhe reservava um desafio final e talvez o mais sombrio de todos. No próximo trabalho, Hércules deverá descer às portas do submundo e capturar Cérbero. Inscreva-se para continuar acompanhando a saga do maior herói da mitologia grega.